Bem, pessoal, o que está acontecendo, né? São milhares de pessoas mortas na Europa por hipertermia, aumento da temperatura pelo calor, né? A gente não ouvia tanto falar nisso, mas está acontecendo, né? Isso realmente tem sido um alerta global. E muita gente perguntando o que acontece que o calor, ainda mais a gente mora num país tropical, né? Pô, a gente não ouve tanto falar disso que eles estão ouvindo e porque está acontecendo lá, né? Primeira coisa, vocês entenderam, o que acontece? A hipertermia, exclusivamente aumentar a temperatura, mata sim. Tanto a temperatura muito alta como ela muito baixa pode levar a gente à morte, né? Por que ela leva à morte? Nosso corpo, o ser humano, ele desenvolveu assim, tem outros animais que eles são um pouco diferentes, né? Eles precisam de uma temperatura, de uma faixa de temperatura para as enzimas, para as proteínas, elas funcionarem bem. Quando passa para cima ou para baixo disso, habitualmente começa a ter uma morte, entre aspas, ou deixar de funcionar. Tanto essas enzimas como essas proteínas. Como consequência, as células começam a morrer. Né? Então, aumento da temperatura piora uma série de coisas. Lembrando, né, junto com o aumento da temperatura, é muito comum para o corpo tentar compensar, ele tenta perder calor. Como ele faz para perder calor? A sudorese, né? Se a gente sabe, quando está quente, a gente começa a suar, né? Junto com isso, desidratação. Então, vocês percebem que, assim, a temperatura alta, ela desencadeia uma série de alterações no nosso corpo. Desde isso que eu falei das proteínas, das enzimas e tudo isso que acabam prejudicando. 2, desidratação, é muito comum, né? E 3, né, como consequência, né, perda da água, tudo isso, seu corpo ele não funciona legal. E essas mortes, a grande maioria são o quê? De população idosa. A gente tem uma área no cérebro que chama hipotálamo, né, que ele tenta regular isso, tanto regular a temperatura como essa parte da hidratação. E naturalmente, com a idade, isso vai se perdendo um pouco. Então o idoso ele já tem o centro da sede, tudo isso um pouco prejudicado. Então muitas vezes esses idosos, eles desidratam, não sentem sede, não relatam que estão com sede, bebe menos água e pode ter uma consequência muito mais agravada. Lembrando também que o controle da temperatura do idoso é um pouco prejudicado, tanto para baixo como para cima. Então é mais comum a gente ver o idoso morrer tanto por hipertermia, que é esse aumento da temperatura, e o corpo não consegue regular, como hipotermia, porque a temperatura caiu muito. Tá bom? Vou fazer esse vídeo assim básico para vocês entenderem mais ou menos o funcionamento. Deixa aqui nos comentários o que é que você quer saber mais sobre essa parte, ou se gera uma curiosidade ou não, né? Óbvio que está acontecendo na Europa, não está aqui no Brasil, mas a gente fica preocupado, né? A gente viu muita frente fria agora nesse período, com o verão, como é que vai ser? Normalmente, quando tem um verão muito forte lá no hemisfério norte, tem um verão também muito quente aqui, tá bom? Espero ter ajudado. Óbvio que tem diferença, né? Um país tropical, né? Mais úmido, uma série de coisas, mas a gente tem que ficar atento a isso, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Um abraço.